Bora finalizar Escorpião. Antes disso, eu quero trazer algumas reflexões sobre alguns pontos em Escorpião que a gente pode encontrar no nosso mapa. Os planetas em Escorpião. Antes de começar, é importante deixar claro que para poder você entender o seu mapa, não necessariamente você tem que gravar os registros sobre os pontos do seu mapa. Planeta, signo, não é assim que funciona. A astrologia é uma arte orgânica que ganha vida dentro de você. O objetivo dela jamais é limitar quem você é ou quem você deve ser. Muito pelo contrário, é mostrar o símbolo vivo dentro de você e como você vai dando significado para a sua vida de acordo com aquele símbolo. Portanto, falar do Sol em Escorpião, por exemplo, que é o que a gente conhece como os escorpianos, seria muito limitante dizer que é isso ou aquilo. A ideia é trazer o significado do Sol, trazer o significado do signo, no caso Escorpião, e à medida que você observa a sua própria vida e a interligação dos pontos dentro do seu próprio mapa, você vai dando significado para a sua própria vida. Caso contrário, fica muito determinado. Se você é Mercúrio em Escorpião, então você é assim e ponto final. E quando a gente estuda um símbolo, a gente já entendeu até aqui que ele jamais pode ser preenchido por completo. Quando a gente fala de Escorpião, eu deixei claro que ele representa o nosso signo voltado para as fusões. E tudo que traz uma fusão, traz automaticamente uma morte. Deixou de existir para poder se tornar algo novo. À medida que a gente caminha pela vida, a gente vai entendendo o bem e o mal, o certo e o errado. Porém, em direção à unidade do sagrado, a gente precisa levar em conta que, justamente como o nome diz, unidade, o bem e o mal vêm da mesma fonte. E esse é o papel de Escorpião, nos mostrar que não dá para poder a gente viver apenas identificado com um dos lados, se a gente quer realmente se tornar um ser humano espiritualizado de verdade. Então, Escorpião representa os nossos momentos de crise na nossa vida. É o momento onde a gente vai passar por questões onde a gente estava tão identificado com determinadas características que a vida nos obriga a acrescentar outras características na nossa personalidade também. Então, aqui em Escorpião acaba acontecendo o jogo de paradoxos. Isso aqui e isso aqui, o que inicialmente são coisas antagônicas, que não combinariam juntas, o Escorpião faz com que isso se unifique. Deixa de ser apenas isso ou apenas isso e se unifique. E esses confrontos, eles nos causam dor, nos causam crise, nos causam transformação, nos causam mortes. Não é à toa que esse é um signo muitas vezes mal visto, porque representa o lado realmente difícil da nossa vida. Então, quando uma pessoa tem o Sol em Escorpião, que é o que a gente conhece como os escorpianos, é como se o coração delas, o brilho delas, fosse voltado para esse tipo de transformação durante a própria jornada. Lembrando que o Sol no mapa representa o nosso coração, que representa a nossa alegria, que representa a nossa jornada. Então, a nossa jornada de vida, no caso do Escorpião, é retratada a partir das fontes de crise, de combates e de antagonismo, de questões onde a pessoa vai sempre ampliando a sua consciência, o que não quer dizer que seja de forma fácil. Portanto, quem nasce com o Sol em Escorpião, a jornada dessa pessoa vai ser de crises e transformações. Só que é sempre importante lembrar que para poder a gente desenvolver um signo por completo, a gente tem que trazer o oposto complementar. Então, para o escorpiano, talvez seja mais fácil lidar com esses processos de crise, onde ele sente a transformação, ele sente que está vivendo uma vida de forma intensa. Só que se ele não levar em conta o lado touro, ele vive apenas nessa transformação e não dá sequência em nada. Touro é um signo que, de alguma forma, mantém o ritmo da natureza. E tudo isso deve ser levado em conta na jornada da pessoa. Essa pessoa que é de escorpião, ela vai criar uma jornada voltada para uma profissão, para um cuidado familiar, para um relacionamento, onde que isso se encaixa. É muito pessoal. Então, limitar uma pessoa dentro de um signo seria bem improvável e impossível. Quando a gente vê a lua em escorpião,
a gente entende que a lua são os mecanismos de defesa e a lua também representa a reação automática da pessoa na vida. É como se a pessoa de lua em escorpião fosse viver essas crises, essas transformações desde a própria infância. Então essa pessoa cresce num ambiente onde a intensidade emocional, as crises, as brigas são presentes. De alguma forma aquilo é familiar para ela, o que mostra que o mundo emocional de uma pessoa com lua em escorpião está conectado com a familiaridade do sofrimento. É como se essa pessoa de lua em escorpião tivesse uma certa dificuldade em compreender quais são realmente os limites dela e das outras pessoas, principalmente dela com o vínculo materno. Então, no caso da lua em escorpião, é muito importante a pessoa observar a própria mecanicidade, o próprio jeito automático de agir para poder ela não viver sempre nessas crises. Porque a lua deve ser vista também como um talento natural. Se a pessoa cresceu experimentando aquilo, aquilo de alguma forma se torna um talento também. Então, pessoas que vão lidar com crises, por exemplo, com assuntos mais densos da natureza humana, se ela for de lua em escorpião, ela tem uma familiaridade com isso e de alguma forma ela consegue cuidar também de quem sofre, porque ela tem uma bagagem de sofrimento emocional, de carga emocional pesada, muito familiar. Então isso torna para ela também um talento. Enfim, é muito mais complexo que isso, mas vamos dar sequência. Quando a gente fala de Mercúrio em Escorpião, a gente entende que Mercúrio é a nossa mente, em Escorpião seria uma mente com capacidade investigativa e de muita curiosidade em relação aos mistérios da vida. Então, onde e como a pessoa vai utilizar isso na vida vai depender do contexto pessoal. Lembrando que a nossa mente está com a gente o tempo todo, então a forma natural dessa pessoa de Mercúrio em Escorpião lidar com as coisas é de forma profunda e aguda. É como se ela tivesse na própria mente a cauda do escorpião, pronta para poder curar ou destruir com as próprias palavras. Quando a gente investiga Marte em Escorpião, a gente entende que Marte rege Escorpião. Então a gente pode trazer o guerreiro vestido com a armadura de Escorpião, do qual vai ser aquele guerreiro mais estrategista. Ele observa e quando ele vai dar um ataque, ele dá apenas um ataque, ele dá um tiro certeiro. E como a pessoa necessariamente usa isso na própria vida, vai depender novamente do contexto de cada um. A ideia aqui não é limitar como que funciona, é trazer o significado básico de cada ponto do mapa e você vai dando o significado à sua própria vida em relação a isso. Quando a gente vê Vênus em Escorpião, a gente entende que ela representa o nosso princípio de valor, o nosso amor próprio e a forma como a gente se relaciona. Então, os relacionamentos de uma pessoa com Vênus em Escorpião tendem a cair sempre naquela intensidade toda do signo de Escorpião. Então, Vênus vai querer viver essa intensidade emocional, às vezes brigas, às vezes sentir que as coisas não estão mornas, o que pode ser bem diferente da própria natureza de Vênus, que tende a ser mais harmônica, mais pacífica. Por isso que quando a gente estuda o planeta, a gente entende o arquétipo a partir da visão do deus ou da deusa, só que aquele deus ou aquela deusa vai agir de acordo com o signo do qual ela está localizada. No caso de Vênus em Escorpião, vai ser tudo menos harmônica. Ela vai gostar da intensidade e dos conflitos, porque isso traz para ela um sentido de que realmente está vivendo um relacionamento da forma como ela gosta. Mas isso precisa ser analisado com bastante mais cuidado. E quando a gente encontra o ascendente em Escorpião? O ascendente vai representar o signo do qual a gente não reconhece na gente mesmo com facilidade. Claro que existem exceções, como no caso de uma pessoa que seja ascendente em Escorpião e tenha Lua em Escorpião também, ou Sol em Escorpião também. Isso vai modificar completamente. A análise que eu trago aqui é apenas de forma isolada. Então, uma pessoa de ascendente em Escorpião, toda essa crise, essa transformação, essa profundidade, essa fusão, para ela inicialmente vai aparecer somente no cenário ao seu redor. Como se a vida estivesse apresentando para ela o signo de Escorpião, para ela identificar que, na verdade, ela precisa incorporar o signo de Escorpião na própria vida.
Então ela não necessariamente vai passar por aquela crise emocional que a lua em escorpião muitas vezes passa durante a jornada da infância e da própria vida, né? O ascendente escorpião tende a ver esse antagonismo, essas crises fora dele, seja com os pais, com os amigos, com os irmãos. Então a crise, os conflitos vão aparecer ao redor até que ela entenda que ela precisa incorporar também o simbolismo de escorpião, porque esse é o seu ascendente. E o ascendente, de alguma forma, representa o mito pessoal daquela pessoa. Então ela integra toda a parte de dentro do mapa, compreende quem ela é lá dentro. Depois ela sai no ascendente e vivencia tudo aquilo a partir do signo do ascendente. No caso de escorpião, a pessoa vai compreender que ela também é um agente de transformação, porque ela ascende escorpião. E quando uma pessoa é ascendente escorpião, do outro lado, no descendente, ela traz o oposto complementar, que é touro. Então, à medida que ela incorpora a intensidade da vida e a destrutividade, o lado sombrio da vida também, ela tende a atrair para a vida dela o descendente touro, tem a ver com a calmaria, com a passividade, com questões mais voltadas para o ritmo da natureza, que é o signo de touro. Então, em parceria com outra pessoa, ela vivencia o signo descendente. E analisando de forma contrária agora, o ascendente touro e o descendente escorpião. A pessoa vai vivenciar ao redor dela assuntos relacionados ao signo de touro, como o ritmo da natureza, a paciência, questões voltadas para o dinheiro, tudo ao redor dela. Até ela compreender que aquela energia ao redor dela faz parte dela e que ela precisa incorporar e se enxergar também como o signo de touro, como nesse exemplo. Por isso que é dito que o signo ascendente é o signo do qual a pessoa te vê, mas não necessariamente como você se enxerga. E se a pessoa é ascendente touro, do outro lado, ela encontra o descendente em escorpião. Então, à medida que ela entende o ritmo e a paciência da natureza, ela atrai para a vida dela pessoas com um tom mais destrutivo, para ela entender que, junto de outras pessoas, ela também precisa ser sombria. Então, do outro lado, quando a pessoa vai viver os relacionamentos, aquela calmaria, aquela passividade toda do signo de touro no ascendente, toma forma como escorpião, onde ela sente toda a intensidade, a vontade de se fundir, de se relacionar de forma profunda e intensa com outra pessoa. Porque o signo descendente é o signo daquele que chega ao nosso lado. Uma forma da gente compreender e ilustrar uma pessoa que tenha o ascendente em touro ou escorpião é trazer novamente o mito de Perséfone, que foi sequestrada por Plutão. Ela vivia no contato com a natureza, touro, e de alguma forma tinha a vida sexual inativa. Então Plutão sequestra Perséfone, que vivia lá na natureza, apenas conectada com a beleza da vida, leva ela para o submundo. O que isso pode representar? Pode representar aqueles relacionamentos onde a pessoa entra e ela passa por uma grande transformação, seja pela intensidade da paixão ou pela intensidade da destrutividade que aquele relacionamento traz. E esse mito é muito representativo nas histórias de quem tem ascendente em touro ou escorpião. Lá no submundo, Plutão fez de Perséfone rainha, então ela passou a viver junto a ele também. Ela compreendeu os mistérios do submundo e passou a reinar junto de Plutão. Por conta do eixo touro-escorpião representar o eixo do poder, pessoas com ascendente em escorpião ou touro podem passar por relações, seja de trabalho, família, relacionamento íntimo mesmo, do qual o jogo de poder acontece. É como se o mito de Perséfone e Plutão estivesse em jogo na vida dessa pessoa. E esse jogo de poder pode levar a dois caminhos, ou a tentativa de absorção ou a transformação. O que eu quero dizer? Ou você vivencia um relacionamento com outra pessoa, seja a nível íntimo ou social, do qual você se transforma a partir daquele convívio, ou seja, você une os seus valores aos daquela outra pessoa e vocês crescem juntos. Ou então, o jogo de absorção. O que seria esse jogo de absorção? Onde uma pessoa tenta impor o próprio poder pessoal em relação à outra.
Então, em vez de tentar se transformar junto da outra pessoa, é como se fosse uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de absorção, onde um lado tenta absorver o outro, onde uma pessoa tenta fazer com que a outra seja um molde do que ela gostaria que ela fosse. Então, isso é muito comum de acontecer nas pessoas que têm muitos pontos em Touro e Escorpião no mapa. Ou vocês se transformam juntos e crescem, ou um tenta ser maior e impor poder sobre o outro. É bem diferente. É muito comum nos casos do ascendente em Escorpião a pessoa crescer vendo esse antagonismo na vida, principalmente dos pais, onde o jogo de poder entre eles é transparecido para que essa pessoa de ascendente Escorpião compreenda um dia que aquele jogo de poder, de antagonismo, de questões que parecem contrárias, fazem parte da vida e fazem parte do que ela é também. Enfim, vamos finalizar Escorpião porque a gente já está em mudança de signo e a gente está chegando já em Sagitário.